Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós iremos dar continuidade à nossa playlist de doenças em 5 minutos e vamos abordar hoje a respeito de uma doença cutânea que afeta a cavidade oral, a epidermólise bolhosa. A epidermólise bolhosa ela é uma doença rara, genética e hereditária que afeta pessoas de todas as idades. Ela vai provocar a formação de bolhas na pele por conta de mínimos traumas, e esses traumas vêm desde o nascimento ao decorrer da vida daquela pessoa. Ela vai afetar diretamente o cotidiano físico e emocional dos pacientes, afetando pessoas de todas as idades, de todos os sexos. Então, as pessoas que apresentam essa patologia são conhecidas como crianças borboletas, porque a epidermólise bolhosa ela se manifesta, como dizemos anteriormente, desde o nascimento. E aquelas crianças, elas apresentam uma pele muito frágil, como as asas de uma borboleta. E isso se dá por conta das alterações nas proteínas responsáveis pela união das camadas da pele. A epidermólise bolhosa há 3 tipos principais. O primeiro que a gente vai estudar hoje é a simples. A simples é a forma mais comum e menos grave dessa patologia. Há a formação de bolhas que, ao serem cicatrizadas, não deixam marcas, irá afetar a epiderme, podendo ocorrer hiperqueratose nas palmas das mãos e dos pés. A epidermólise bolhosa simples, ela irá afetar mais as mãos, pés, joelhos e cotovelos, e em casos graves pode vir a estar afetando o tronco e a mucosa oral. Porém, é mais raro de afetar essas regiões, mais as regiões de mão, pés, joelhos e cotovelos. A epidermólise juncional, elas são bolhas mucocutâneas que são espalhadas por todo o corpo. Então, a simples, que estão mais áreas de extremidades, a juncional todo o corpo, desde a mucosa oral, a esôfago, intestino, aumentando assim a dificuldade para fazer a deglutição, porque ela afeta a mucosa oral, gera essas bolhas, e essas bolhas afetam o paciente a fazer a sua alimentação cotidiana. Então, o paciente evita comer por conta disso, a criança se sente incomodada e vai afetar diretamente na absorção dos alimentos. Porém, a juncional, ela geralmente vai diminuir após a infância, apresenta placas cutâneas eritematosas e úmidas típicas ao redor da boca. O terceiro tipo é a epidermólise bolhosa do tipo distrófica. Essa apresenta subtipos leves e moderados, acometendo principalmente os cotovelos, mãos, joelhos e pés, que são as mesmas áreas da simples. Porém, essa aqui é a que mais vai afetar a cavidade oral, a epidermólise bolhosa do tipo distrófica, e existe a distrófica recessiva e autodominante. Porém, a gente vai falar rapidamente a respeito da recessiva, que são lesões localizadas na área de maior trauma, como joelhos e extremidades, e essa vai afetar o tecido de granulação nas ulcerações. Ela é a mais comum das distróficas, essa recessiva no caso, e ela vai apresentar ali o paciente com luvas de boxe. Então, existe uns slides próximos que a gente vai mostrar essas luvas de boxe. Então, a luva de boxe está exatamente dentro aí do distrófico do tipo recessivo. Então, na mucosa bucal da distrófica recessiva, há lesões graves, baixas e apresenta uma estimativa de vida um pouco menor do que os outros tipos de epidermólise. Como é o diagnóstico da epidermólise bolhosa? Como é que eu sei que eu tenho essa patologia? O diagnóstico ele é feito por uma herança autossômica dominante e recessiva, em que pode diagnosticar por imunofluorescência ou microscopia eletrônica da pele, determinando o nível e a clivagem e a formação de bolhas. Também pode vir a fazer a biópsia e pode vir a fazer um teste genético para saber qual é o tipo específico da doença. Então, depois que foi feita imunofluorescência ou microscopia eletrônica da pele, faz esse teste genético para confirmar o tipo específico da doença. Então, além dos sinais e sintomas que o paciente apresenta, também faz esse teste genético e orienta o aconselhamento genético, observando quais cromossomas aqueles pais da criança têm e se alguém na família já apresentou essa patologia e o seu tipo. Alterações orais. Então, quais são as alterações orais mais frequentes?
Na gengiva tem a eritema gengival e também a gengivite. O paciente pode ter anodontia e dentes neonatais, microstomia e anquiloglossia, ou seja, uma língua pequena, hipoplasia do esmalte, úlceras na mucosa e a cárie. Por quê? Porque apresenta uma alimentação muito cariogênica. Por o paciente ele ter dificuldade de fazer uma alimentação, tem uma alimentação mais pastosa e isso leva a uma doença periodontal, né? Leva a gengivite, uma periodontite, que consequentemente também apresenta uma área mais suscetível para a formação de lesões cariosas. Então, como é que a gente vai tratar um paciente que tem epidermólise bolhosa no nosso consultório? Primeiro a gente vai fazer o alívio da dor e depois a gente vai fazer a adequação do meio. Então, a gente vai ver a partir de agora que os pacientes eles podem fazer algumas coisas e outras a gente precisa fazer um meio menos traumático possível. Então, quais são os cuidados orais que a gente precisa mostrar para o nosso paciente? Então, sempre, né, dependendo se é criança, ou adolescente, adulto, a gente fazer um protocolo de ansiedade, porque é um paciente que apresenta, né, essa formação de úlceras e bolhas mais comuns do que outras pessoas. Então, eles têm ansiedade. Então, os cuidados orais, né, você pode tirar um print da tela agora, para você estar estudando. Então, a gente precisa estar fazendo um atendimento humanizado, usar o lúdico e reforço positivo para aquele paciente, né? Em crianças, a gente fazer um maior contato visual, utilizar por meio de técnicas, né, de odontopediatria, como a gente disse, né, o TRA, que é o tratamento restaurador traumático, ou ART, prescrever clorexidina sem álcool, fazer sempre a radiografia panorâmica, porque essa é uma radiografia que vai ser externa, né? Então, o paciente precisa somente morder, a periapical, a interproximal vem ali, né, com a área da mucosa, então vamos evitar, faz uma panorâmica que a gente consegue ter uma visualização maior. Quando cicatrização dentária, utiliza, né, a indicação da técnica da laser terapia, que é muito eficaz para esses casos. E o paciente, ele é uma paciente que tem uma gengiva, né, a mucosa, a pele muito frágil. Então, em vez de a gente estar apoiando os instrumentais que devem ser lubrificados na gengiva, que é o que geralmente, né, a maioria dos alunos, cirurgiões dentistas fazem, a gente vai apoiar esses instrumentais nos dentes e nos próprios instrumentais. Então, vamos apoiar a mão nos dentes e nos instrumentais ao invés ali da gengiva. E também botar muita vaselina para lubrificar os lábios, para lubrificar o paciente, evitando que haja qualquer tipo de trauma, porque esse trauma ele vai vir a acontecer de uma forma ou outra. Então, vamos deixar ele o menor possível. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like, tá? Porque isso ajuda muito a gente a fazer com que esse tipo de conteúdo chegue em mais pessoas. Se inscreva aqui no canal, a gente está crescendo. Quem sabe um dia a gente não tem 10 mil inscritos. Ficaria muito feliz disso acontecer. Estamos trabalhando e tentando levar informações para vocês do jeito mais lúdico e mais resumido possível. Deixe nos comentários, tá? Se você tem alguma indicação de vídeo ou a sua dúvida. É isso, muito obrigada por estar aqui e valeu!